Olá, Fala Defensor já está no ar e o nosso tema de hoje é a atuação das defensorias públicas na Justiça Eleitoral. Para falar sobre o assunto, veja quem está aqui com a gente, o defensor público Ramon Jopper, assessor de Relações Institucionais e Assuntos Parlamentares da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que esse é o primeiro de uma série de 2 programas sobre o assunto. Bom, já que a gente está falando sobre a Defensoria Pública e a Justiça Eleitoral, eu queria começar perguntando quais são os crimes eleitorais mais comuns. Os crimes eleitorais mais comuns, Cristiane, eu poderia citar, por exemplo, a boca de urna, corrupção ativa eleitoral, corrupção passiva eleitoral, a realização de comícios, showmícios no dia da eleição, panfletagem, enfim. Essas são as infrações eleitorais mais comuns que verificamos na prática. Uhum. E como é feita a defesa das pessoas que são presas por crime eleitoral e não têm condições de pagar um advogado, logicamente? Bom, para responder a sua pergunta de forma satisfatória, eu penso ser importante traçar um panorama sobre a situação atual da legislação sobre o tema. Uhum. A Lei Complementar 80 de 94, que é a lei nacional que organiza a Defensoria Pública da União e prescreve normas gerais sobre a organização das defensorias públicas dos estados, mais especificamente seu artigo 14, determina que a Defensoria Pública da União atuará nos estados junto à Justiça Eleitoral. Portanto, a Lei Complementar 80 fixa a atribuição da Defensoria da União para atuar nessa esfera da Justiça. Pois bem, essa redação vem desde 1994 e esse modelo não se mostrou eficaz. Com o passar dos anos, demonstrou-se que a Defensoria da União não tinha um quadro de pessoal suficiente para atuar, suprir toda a demanda eleitoral ao redor de todo o país. Pois é, isso que eu ia falar, não fica complicado, quer dizer, a União, a gente tem os municípios mais recônditos e aí vai a Defensoria Pública da União, como é que é feito esse trâmite? É complicado, Para né? você ter uma noção, atualmente são cerca de 400 defensores federais em atuação no país para cobrir toda a demanda nacional. Então, diante de tal situação, em 1999, ou seja, 5 anos após a edição da Lei Complementar 80, o legislador, procurando solucionar essa problemática, alterou o artigo 14 da Lei Complementar para inserir no parágrafo 1º. Nesse parágrafo 1º, determinou-se o seguinte, que a Defensoria Pública da União deveria firmar convênios com as defensorias públicas dos estados para que essas, em seu nome, atuassem junto à Justiça Eleitoral. Acontece que esse dispositivo está em vigor há mais de 14 anos e jamais foi feito qualquer tipo de convênio nesse sentido. E nenhuma defensoria estadual? Não. Eu mesmo presenciei em Brasília recentemente, em reuniões da Comissão Nacional da Defensoria Pública, o doutor Nilson Bruno, nosso defensor-geral do Estado do Rio de Janeiro, questionando o defensor-geral da União, doutor Raman, a respeito dessa questão, propondo a elaboração de um convênio com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, o fato é que a Defensoria da União nunca se mostrou firmemente disposta a celebrar esse convênio. Situação essa que vem causando prejuízo há vários anos já a milhões de cidadãos no país. Eis que a população precisa da Defensoria Pública e atualmente não consegue esse acesso no que diz respeito à esfera eleitoral. Por exemplo, na questão das prisões que você me indagou, somente no estado do Rio de Janeiro, nas últimas eleições de 2012, foram feitas 758 prisões, um recorde nacional, absoluto, segundo dados do TRE. E essa população, infelizmente, não consegue acesso à justiça gratuita. Eis que a Defensoria da União não tem contingente suficiente para atuar. É essa situação justamente que visamos corrigir com a propositura do projeto de lei atualmente, que já tem inclusive um número, PLP 350 de 2013. E outros estados já tiveram essa preocupação, quer dizer, defensorias públicas de outros estados, ou essa iniciativa é pioneira da Defensoria aqui do Rio? Isso já vem sendo debatido em Brasília, nessa Comissão Nacional da Defensoria, a questão foi discutida, no entanto, o pioneirismo é da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Nós
visualizamos essa questão muito de perto, uma vez que é comum, colegas do Rio de Janeiro já presenciaram diversas oportunidades, eu já presenciei, assistidos, batendo às nossas portas, buscando atendimento em questões da esfera eleitoral. Seja eleitores, candidatos, enfim, batem às nossas portas procurando atendimento e nós, uma vez que não temos essa atuação regulamentada, ficamos de mãos atadas, não podemos prestar esse atendimento à população. E essa proposta conta com o apoio das defensorias de outros estados, já que foi discutido em nível nacional? Sim, a questão foi discutida em nível nacional e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro resolveu tomar essa iniciativa. Elaboramos o projeto em conjunto e o doutor Nilson Bruno chegou à conclusão que era o momento de efetivamente partir rumo a esta batalha de aprovação de um projeto de lei que permitisse a atuação das defensorias públicas de todos os estados na esfera eleitoral. A ideia já foi levada ao presidente do CONDEG, o Colégio Nacional de Defensores Gerais, e está sendo apresentada aos poucos a todas as esferas de poder possíveis. Inclusive, nós da Defensoria do Rio de Janeiro levamos pessoalmente esse projeto ao ministro Marco Aurélio, do STF, que é o atual presidente do TSE, tribunal que lidará diretamente com a questão. Levamos esse projeto pessoalmente ao secretário nacional da Reforma do Judiciário, Dr. Flávio Caetano. Ambos se mostraram amplamente favoráveis à ideia, sob o argumento de que, de fato, a Defensoria da União não tem contingente pessoal suficiente para suprir toda a demanda nacional, razão pela qual deve-se permitir a atuação subsidiária das defensorias dos estados. Ou seja, quando não houver defensores federais designados junto à respectiva zona eleitoral, seria então possível a atuação dos defensores estaduais e distritais. É essa a ideia que se propõe com o projeto de lei, o PLP 350 de 2013, que foi proposto no último dia 7 de novembro. Uhum. E aí, o que eu queria saber, porque uma coisa me chamou a atenção aí enquanto você estava falando, que seria a questão, estava falando não só atender os eleitores, mas também os candidatos. Quer dizer, o número de crimes eleitorais é cometido, porque o que sempre vem mais à mente é assim, em relação a eleitores, cabos eleitorais, pessoas que trabalham junto a candidatos, pelo menos são os crimes que mais frequentemente vêm. Mas é comum também por parte de candidatos, assim, candidatos hipossuficientes, porque hoje em dia, quando a gente fala em grandes cidades, quer dizer, é preciso uma questão financeira tão grande por conta de campanha que a gente não pensa num candidato hipossuficiente. Mas eu não sei, no interior talvez a situação seja diferente, em pequenos municípios, como é que isso funciona? No corpo do PLP 350 de 2013, se insere um parágrafo 1º-B ao artigo 14 dessa Lei Complementar 80, determinando que caberá a cada Defensoria Pública Estadual e do Distrito Federal regulamentar a atuação de seus defensores estaduais e distritais, através de resolução, a atuação junto à Justiça Eleitoral. No entanto, eu já posso lhe adiantar, especificamente nesse ponto que você está indagando, que a atuação das defensorias durará o ano todo. Não se limitará ao dia da eleição, ao período eleitoral em si. Quer dizer, o trabalho é mais amplo. Exatamente. Eis que as questões eleitorais, jurídicas, duram o ano todo. Então, como você estava mencionando agora há pouco, a situação jurídica de eleitores, que muitas vezes precisam buscar socorro à justiça para ver solucionadas questões particulares que digam respeito à eleição em si. Questões jurídicas dos próprios candidatos, que muitas vezes, comumente no interior dos estados principalmente, são pessoas economicamente hipossuficientes, que muitas vezes têm suas candidaturas impugnadas pelo Ministério Público e atualmente não tem qualquer contraponto nesse sentido. Ou seja, candidatos que têm uma situação econômica pouco privilegiada, não tem um advogado renomado, especialista por trás de si, muitas vezes têm suas candidaturas impugnadas. Quer dizer, então, que já nesse período anterior às eleições, nesse processo ainda de estar estabelecendo, habilitando a candidatura, a Defensoria já pode estar participando. Certamente. E esses candidatos, muitas vezes... Já pode não, já poderia, né? Porque ainda não pode. Atualmente, não. Então, esses candidatos muitas vezes enfrentam problemas. O Ministério Público exige, muitas vezes, certas providências que os candidatos não conseguem cumprir. Muitas vezes não têm a orientação jurídica necessária.
E é exatamente nesta seara que nós pretendemos adentrar. Muitas vezes dirigentes de pequenos partidos também precisam de orientação jurídica e não conseguem. E não ficaria limitado apenas a essas questões anteriores, mas também ao próprio dia da eleição, que quando chega traz consigo uma enorme quantidade de demandas eleitorais, principalmente na esfera criminal. Conforme mencionei anteriormente, no Rio de Janeiro, no Estado, nas últimas eleições foram 758 prisões. E a experiência demonstra que a imensa maioria desses casos criminais nas eleições diz respeito a pessoas hipossuficientes. Pessoas que, por poucas condições financeiras, se permitem a prática de delitos eleitorais em troca de vantagens pecuniárias pequenas, em troca de cesta básica, enfim. Pessoas se permitem a prática de delitos em troca de alguma compensação, alguma contrapartida. Mas a gente vai continuar falando sobre isso, só que no próximo bloco, porque agora a gente precisa ir para um breve intervalo. Mas Fala Defensor volta rapidinho, tá já. Estamos de volta hoje falando sobre a atuação das defensorias públicas na justiça eleitoral. E o que eu gostaria de saber, a gente encerrou o bloco anterior falando exatamente sobre, quer dizer, a questão de a defensoria estadual passar a atuar não somente no dia das eleições, mas também um aspecto mais amplo. E aí o doutor Ramon estava comentando aqui a respeito de, quer dizer, pessoas hipossuficientes que se prestam enfim, por pequenas benesses, acabam se prestando e cometendo crimes eleitorais, né? Distribuindo um panfleto, aceitando cestas básicas, dentaduras, aquela velha história, né? Uhum. Isso aí, na verdade, isso é uma prática mais comum do que a gente imagina ou isso vem se reduzindo ao longo do tempo? Porque tanto se fala nisso, as pessoas continuam fazendo isso realmente, quer dizer, em volume muito grande, se compararmos a um período anterior? Sem dúvida, sem dúvida. Conforme mencionei, o recorde nacional de prisões foi batido nas últimas eleições municipais de 2012. Então, é uma prática que acontece, é comum e isso vem se mostrando cada vez mais intensa, razão pela qual é urgente a necessidade de aprovação desse projeto de lei, uma vez que o contingente de defensores estaduais que poderiam estar atuando nessa esfera é enorme. Somos mais de 5.500 defensores estaduais distribuídos pelo país, que poderiam estar atuando nessa esfera, uma vez que a Defensoria da União não tem ainda estrutura suficiente para cobrir toda essa demanda. E face à situação atual de lacuna legislativa, todos esses defensores estaduais ficam de mãos atadas sem atribuição para atuar. Bom, no bloco anterior, o doutor Ramon também comentou aqui a respeito do fato que desde 99 já haveria a ideia de se fazer pelo menos um convênio, não é? Já que o número de defensores públicos da União não seria suficiente para cobrir todo o país, realmente é difícil se imaginar que alguém consiga isso num país de dimensões continentais como o Brasil. E desde 99 já haveria essa questão de pelo menos se fazer um convênio, que nunca foi feito. E agora o passo já seria um pouco maior, que seria permitir a atuação direta das defensorias estaduais. Exatamente. Quer dizer, por que isso? Há algum tipo de resistência por parte da União ou da Defensoria Pública da União quanto a essa participação das defensorias estaduais? Conforme lhe falei, Cristiane, o Defensor-Geral do Rio de Janeiro, Dr. Nilson Bruno, já insistiu na realização desse convênio por diversas oportunidades. A questão já foi suscitada em Brasília. E fato é que, por razões que não me cabe até aqui elencar quais são, esse convênio nunca foi feito em nenhuma defensoria estadual. Então, a partir daí surgiu a ideia de elaboração de um projeto de lei que permitisse alterar a Lei Complementar 80 para permitir a atuação das defensorias dos estados de forma subsidiária. Ou seja, não se pretende aqui com o PLP 350, que já foi proposto, retirar essa atribuição da Defensoria Pública da União. Mas, pelo contrário, a atribuição será mantida. O que se pretende é permitir que os defensores estaduais e do Distrito Federal atuem quando não houver defensores federais designados. Quando seria caso de uma, quando seria caso de outra? Quer dizer, quando seria caso para a Defensoria Estadual ou da Defensoria Pública da União? A presença de defensores da União designados junto à respectiva zona eleitoral. A partir do momento que não houver defensor federal designado, permite-se, através do projeto de lei... continuaria sendo prioridade da Defensoria Pública da União
Porém, exatamente, o que se na permite, ausência, através da alteração legislativa em questão, é a atuação subsidiária das defensorias públicas dos estados. O que certamente já seria o suficiente para resolver, se não a totalidade, grande parte do problema. será que a questão aí não seria uma perda de poder político? Quer dizer, talvez para essa... Já que estamos falando em eleições, em política, em perda de poder político, quer dizer, da Defensoria Pública da União para os estados, para as defensorias estaduais? Eu espero, sinceramente, que a Defensoria da União e ninguém interprete desta maneira. Eis que a questão não é, em momento algum, retirar poder político da Defensoria da União. Pois, conforme já salientei, a atribuição da Defensoria da União será mantida. Poderia, talvez, se aventar essa possibilidade se o projeto de lei retirasse a atuação no eleitoral da Defensoria da União, mas não é o que irá acontecer. O PLP 350 de 2013 vai permitir apenas uma atuação subsidiária das defensorias dos estados. E, portanto, não há que se falar em perda de poder político. A ideia principal do projeto de lei é dar eficácia a uma garantia constitucional, que é o direito de acesso à justiça integral, também na esfera eleitoral. Nós vemos atualmente que o direito de acesso à justiça não vem sendo observado junto à justiça eleitoral. É justamente essa distorção que o projeto de lei visa corrigir. Para ilustrar o que eu estou lhe dizendo, no bojo das últimas eleições, em 2012, por exemplo, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo instaurou um procedimento administrativo justamente para apurar essa questão da ausência de assistência jurídica na esfera eleitoral. Instaurou esse procedimento pelo seguinte: chegou à Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo um recurso criminal encaminhado pelo TRE daquele estado, em que se apurou que o sujeito foi processado, foi preso pela prática de um determinado crime eleitoral, foi processado, foi condenado, sem a presença de qualquer defesa técnica, sem defensor público, sem sequer um advogado ativo nomeado para participar especificamente de um ato, enfim, sem qualquer defesa. Apurou-se também que no curso desse processo, em primeira instância, o magistrado chegou a oficiar a OAB de São Paulo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Defensoria da União, solicitando a designação de um defensor para atuar no caso. Chegaram as respostas. A OAB de São Paulo e a Defensoria Pública de São Paulo responderam que, por ser uma causa de natureza federal, não teriam atribuição para agir, para atuar. A Defensoria Pública da União respondeu também o ofício, dizendo que, pela deficiência de seus quadros, não teria defensor federal para designar, para atuar naquele caso específico. Ou seja, e aí? Ou seja, essa é a situação atual da população hipossuficiente no que diz respeito à justiça eleitoral. E isso nós estamos falando da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, onde se concentram as maiores riquezas. Há muitos casos, às vezes, alguns até conhecidos, mas aí com pessoas que teriam condições de pagar, mas imagina com quem não tem, de, por exemplo, o candidato que é tido como analfabeto, e aí, quer dizer, num caso desse também a Defensoria poderia auxiliar a Poderia, pessoa sem dúvida. Com essa questão da impugnação da candidatura? Sem dúvida. É justamente nessa seara que nós queremos adentrar, uma vez que é um nicho de atribuição, de atuação, que a Defensoria dos Estados tem condições de atuar, pois, como já salientei, são mais de 5.500 defensores estaduais em atividade no país, contra cerca de 400 defensores federais. Portanto, nós temos contingentes para atuar, nós queremos e podemos atuar, uma vez que é a missão da Defensoria Pública dar eficiência, dar eficácia ao direito constitucional de acesso à justiça. E é esse, apenas e tão somente este, o espírito do PLP 350 de 2013. Mas desde quando começou? Quer dizer, o projeto foi lançado final de 2013. Agora, essa ideia começou, quer dizer, havia a questão do convênio já desde 99. Quando começou a germinar, a ser germinada essa ideia, a ser discutida mais seriamente, a proposta de, não apenas do convênio, mas dessa, sim, da atuação das defensorias estaduais diretamente na Justiça Eleitoral? A partir do momento em que se constatou que a realização do convênio se mostrava como uma possibilidade remota.
Mas isso o quê? Ainda 2013, 2012? Tem noção da época? No segundo semestre desse ano, no âmbito da Comissão Nacional da Defensoria Pública, no âmbito do Ministério da Justiça em Brasília, começou a se constatar de forma mais clara que a realização do convênio se mostrava distante. Então, se esperássemos que esse convênio acontecesse, talvez a atuação das defensorias dos estados nunca se materializasse de forma concreta. Daí começou a surgir de forma mais real a ideia de elaboração de um anteprojeto de lei que permitisse essa atuação subsidiária das defensorias dos estados. Foi quando nós elaboramos o anteprojeto de lei no âmbito da Defensoria do Rio de Janeiro. Levamos a ideia ao ministro Marco Aurélio, levamos a ideia ao secretário nacional Flávio Caetano e tivemos uma ótima recepção por ambos, que se mostraram favoráveis à ideia. Ou seja, a ideia foi ganhando corpo, foi tudo devidamente planejado. Quando percebemos a receptividade favorável em Brasília, então tivemos a ideia de apresentar o anteprojeto ao deputado federal Sérgio Sveiter, que prontamente se mostrou disposto a levar a ideia adiante. E justamente essa questão da receptividade, que o doutor Ramon aqui já adiantou que foi bem recebida a ideia do projeto lá em Brasília, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, mas no próximo programa, porque o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. E eu gostaria de começar esse programa, nós já fizemos um falando sobre esse tema, mas dar continuidade a ele. E para quem não assistiu o primeiro da série, só para a gente explicar por que a gente está falando disso. Quer dizer, tem um projeto de lei nesse momento que seria para que as defensorias públicas estaduais pudessem atuar junto à Justiça Eleitoral. Explica um pouquinho melhor aí para a gente, para quem não pegou o primeiro programa. Exatamente. A situação legal atual da questão, através da Lei Complementar 80 de 94, determina que a Defensoria Pública da União tem a atribuição para atuar junto à Justiça Eleitoral. Permite-se também que a Defensoria da União celebre, aliás, a lei até determina que a Defensoria da União celebre convênios com as defensorias dos estados para que essas possam atuar junto à Justiça Eleitoral. Porém, a realidade demonstra que a Defensoria da União não tem um quadro de pessoal suficiente para cobrir toda a demanda eleitoral no país, no que diz respeito à esfera eleitoral. Essa realidade vem se mostrando cada vez mais notória. Daí, então, surgiu a ideia, e a Defensoria do Rio de Janeiro elaborou um anteprojeto de lei que permitirá às defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal atuar de forma subsidiária junto à Justiça Eleitoral. Ou seja, quando não houver defensores federais designados para atuar junto a determinada zona eleitoral, será permitido, através da alteração que pretendemos, que os defensores públicos dos estados e do Distrito Federal atuem de forma remunerada para cobrir essa demanda. E houve, quer dizer, como é que foi esse projeto? Quer dizer, foi levado no final de 2013, né? No início de novembro, né? Como é que foi a receptividade por parte dos políticos, por parte dos parlamentares? Exatamente. Como já até mencionei no programa anterior, antes de levarmos do projeto ser protocolizado, nós da Defensoria do Rio de Janeiro, através da Administração Superior, levamos o anteprojeto ao ministro Marco Aurélio, do TSE, presidente do TSE atualmente. Levamos o projeto ao secretário nacional da Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, e ambos se mostraram extremamente favoráveis à ideia, sob o argumento de que, de fato, a Defensoria da União, com seus cerca de 400 defensores federais atualmente, não tem contingente suficiente para cobrir toda a demanda nacional nesta seara da justiça. Daí, então, surgindo a necessidade de se permitir que os defensores dos estados e do Distrito Federal atuem de forma subsidiária. Levamos, então, o projeto ao deputado Sérgio Sveiter, que se mostrou entusiasmado com a questão, se prontificou imediatamente a protocolizar o anteprojeto de lei. Sendo do Rio da área do direito, quer dizer, entende do assunto também, né? Exatamente. Daí se mostrou tão entusiasmado com a questão. Se mostrou, inclusive, até surpreso, pois é um problema que não é de conhecimento de tanta gente assim, visto que é uma realidade intrínseca apenas à esfera eleitoral. As pessoas acham que somente no dia da eleição
As pessoas não costumam pensar muito em eleições, a não problema, ser no isso. período muito próximo, né? Exatamente. Quando, na verdade, o ano todo nós temos questões jurídicas que envolvem a esfera eleitoral, pessoas que não têm condições econômicas para se consultar com um advogado, especialista, enfim. O público-alvo da defensoria, desde eleitores a candidatos pouco favorecidos economicamente, dirigentes de pequenos partidos, enfim, demandas que perduram durante todo o ano. Até questões simples, como, por exemplo, perder o prazo para tirar o título de eleitor, tentar coisas desse gênero Todas também? as questões administrativas e judiciais, efetivamente, podem ser levadas ao longo do ano todo às defensorias dos estados. Por exemplo, pessoas que deveriam gozar de privilégios, que tenham alguma deficiência, alguma dificuldade na questão da acessibilidade, isso também seria por conta da defensoria de forma geral ou seria nessa questão mais relativa à justiça eleitoral? Ou não? Aí já seria a defensoria pública na atuação habitual dela? Não, a defensoria pública tem como missão oferecer ao cidadão o direito de acesso à justiça gratuita. Esse direito é um direito de acesso à justiça integral, ou seja, envolve todas as esferas da justiça comum, estadual e federal, e da justiça especial, incluindo a justiça eleitoral. Então, o direito de acesso à justiça ao cidadão é amplo e deve ser fornecido através da instituição de Estado oficial, que é a Defensoria Pública. Portanto, todas as questões, sejam administrativas, sejam judiciais, devem ser levadas a defensorias estaduais através desse projeto de lei, no que diz respeito à esfera eleitoral. E aí, qual seria a ideia, por exemplo? Seria deixar no dia das eleições defensores já de plantão ou próximos a locais tradicionalmente mais complicados? Essas questões mais específicas, através do projeto de lei, serão regulamentadas por cada defensoria estadual e do Distrito Federal através de resolução. O projeto de lei, PLP 350/2013, atualmente já em tramitação, ele trata apenas da questão da atuação dos defensores estaduais, ou seja, ele permite, o principal artigo dele, que os defensores estaduais e do Distrito Federal atuem quando não houver defensores federais designados. Ele autoriza, quer dizer, depois como isso vai ser feito, como vai funcionar, aí cabe a cada defensoria de cada estado. Exatamente, através de resolver, resolução, né? Isso também está no corpo do projeto de lei. E ele também prevê, em um dispositivo, a gratificação a que farão jus defensores estaduais e do Distrito Federal por essa atuação, uma vez que a Justiça Eleitoral é uma justiça especializada da União. Por atuarem em órgãos que não englobam suas atribuições originárias, devem os defensores federais fazer jus a uma gratificação mensal, assim como ocorre já com o Ministério Público e magistratura. Na Justiça Eleitoral, atualmente, promotores estaduais e juízes estaduais atuam, e atuam de forma remunerada. E, diante disso, falta exatamente um contraponto. Atualmente, o Ministério Público e magistratura atuam na esfera eleitoral sem qualquer contraponto de defesa. Ou seja, o sujeito é preso por um determinado crime eleitoral, será processado diante da presença de um promotor e de um juiz, e muitas vezes, via de regra, sem qualquer orientação defensiva ao seu lado, sem qualquer contraponto de defesa. E a Defensoria Pública não pode ficar fora desse quadro. E aí haveria, quer dizer, um ganho salarial também para os defensores que atuassem nessa parte eleitoral, ou não? Os defensores estaduais que atuarem farão jus a uma gratificação mensal, segundo o nosso projeto de lei prevê. Assim como a Lei 8.350 de 91 prevê a gratificação mensal de juízes que atuem no eleitoral, assim como a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público prevê a gratificação de promotores estaduais que atuem, justamente por se tratar de uma justiça especializada da União, que engloba uma atividade alheia àquelas atribuições originárias dos defensores estaduais. Isso não poderia, de certa forma, dificultar a aprovação do projeto? Ou não? Creemos que não, uma vez que a questão salarial ela é de menor importância quando se pensa no ganho do assistido. O PLP 350 de 2013, ele vai permitir que o direito de acesso à justiça tenha eficácia na esfera eleitoral. A própria democracia, o próprio Estado democrático de direito estarão sendo valorizados com a aprovação desse projeto.
Um novo nicho de atribuição estará sendo delegado às defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal. Há um ganho político também nesse sentido? Exatamente. Isso representa um aumento de representatividade, um fortalecimento institucional da defensoria pública como um todo. Isso vai além de qualquer questão vencimental. O direito de acesso à justiça do assistido, previsto na Constituição, não vem sendo observado. Eu não estou aqui discutindo a questão de ser justo ou não. Sim. Eu só estou perguntando se não seria um ponto de dificuldade na hora de se conseguir aprovação. Sim, eu estou mencionando que essas questões, ao meu ver, representam o ponto central do projeto de lei. Mas será que na prática não... Iremos trabalhar no sentido da aprovação do projeto, uma vez que a simples criação de uma gratificação aos defensores estaduais por estarem atuando numa área de uma justiça especializada da União não pode ser a razão que impeça a aprovação do projeto. E como é que a categoria, quer dizer, eu não estou falando... Aí é uma coisa mais de bastidores mesmo, não falando da posição da Defensoria Pública, que obviamente que foi quem levou até o projeto lá. Mas, assim, conversando talvez individualmente, como é que os defensores eles observaram essa proposta, né? Como é que eles perceberam que, na verdade, que seria até um ganho, talvez, em termos de representatividade, mas como é que eles observaram isso? Sim, tem conversado com diversos colegas aqui no Rio de Janeiro mesmo, e todos se mostram extremamente entusiasmados com a propositura do projeto. Uma vez que é muito comum, já aconteceu comigo e acontece com diversos colegas, de nos depararmos com assistidos nos órgãos de atuação que batem às nossas portas levando questões eleitorais. Ou seja, aquele cidadão hipossuficiente no interior do Estado que bate às portas da Defensoria com um problema, com uma questão eleitoral que às vezes poderia até ser resolvida de forma simples. Porém, nós ficamos de mãos atadas, uma vez que defensorias estaduais não têm atribuição para atuar atualmente diante da atual legislação. Diante disso, o anseio pela aprovação do PLP 350 é muito grande, uma vez que será permitido a nós atuar em favor desse assistido e de milhões de assistidos ao redor de todo o país. Mas hoje, no concurso da Defensoria, quer dizer, nem cai a questão, a matéria de justiça eleitoral, não é? E aí também... Exatamente pela nossa ausência de atribuição atual. Exatamente. Então, eu tenho uma questão aí, mas para o próximo bloco a gente vai para o intervalo e volta rapidinho com Fala Defensora. Até já. Estamos de volta hoje falando sobre a atuação das defensorias públicas na justiça eleitoral. E justamente estávamos falando se esse projeto for aprovado. Na verdade, por enquanto, os defensores aqui estão achando, da Defensoria do Estado do Rio, estão achando uma boa ideia, e isso estão aprovando. Agora, ninguém trabalha nessa área aqui exatamente porque não existe. A Defensoria, nesse caso, pensaria em oferecer cursos específicos ou ainda não foi pensado também nisso? Estão esperando aprovar o projeto? Eu não tenho dúvida de que isso irá acontecer. Se, de fato, conforme esperamos, ocorrer a aprovação do projeto, eu não tenho dúvida nenhuma que a Defensoria do Rio de Janeiro e todas as demais irão oferecer cursos de capacitação através dos respectivos centros de estudo jurídico. Nós, na Defensoria, temos um centro de estudo jurídico extremamente capacitado, que oferece rotineiramente diversos cursos aos colegas de atualização, palestras, enfim. Então, não tenho dúvida alguma que nessa seara também será oportunizada aos colegas essa chance de aperfeiçoamento na questão da justiça eleitoral. Agora vamos lá, vou bancar o advogado do diabo. Será que vocês não estariam arrumando um problema para vocês? Quer dizer, eu entendi a questão de pessoas que ficam desassistidas, né? Porque a Defensoria Pública da União não tem número de defensores suficientes para atender, imagina, a demanda do país inteiro. Mas, por outro lado, as defensorias estaduais muitas vezes já são assoberbadas por outras questões. E agora ainda vão, digamos, perder, entre aspas, vários de seus defensores que seriam realocados, né? Passariam a trabalhar nessa área eleitoral. Não é puxar um cobertor muito curto, não? Ou vocês acham que a Defensoria está preparada para esse novo desafio? Na realidade, os colegas permanecerão em seus órgãos de atuação. Vão acumular? O que acontecerá será um acréscimo dessa atribuição, que passará também a ser dos colegas habilitados. Não serão todos os defensores do Rio de Janeiro que irão atuar,
certamente haverá um critério de rodízio, enfim, de os que se mostrarem interessados a atuar. E aí os colegas permanecerão em seus respectivos órgãos com essa atribuição extra. Não, nós temos a oportunidade de ver os colegas promotores de justiça, juízes atuando, sem que isso, de alguma forma, atrapalhe suas atividades rotineiras. Nem se pensaria em ampliar o número de defensores por conta disso ou não? A ampliação do número de cargos é sempre um objetivo da instituição. Mas não especificamente por conta disso? Talvez, isso é uma questão, né, de avaliação por parte do defensor público geral. No entanto... Questão operacional, né? Exatamente. Temos previsão de concurso em breve. No entanto, essa questão não representará um fator negativo para a atuação dos colegas, não. Uhum. E a partir de agora, o que pode ser feito, digamos assim, em apoio mesmo ao projeto? Quer dizer, em termos, não sei, parlamentares, de discussões políticas, de outras instituições ou de sociedade civil? É possível fazer alguma coisa aí? Nós levamos o projeto ao deputado Sérgio Sveiter recentemente. E ele se mostrou entusiasmado com a ideia e protocolizou na Câmara dos Deputados. Em 7 de novembro, o projeto já tramitou rapidamente, já foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, inclusive com o relator designado, deputado Lourival Mendes, do PTB do Maranhão. Portanto, neste momento, penso ser importante a articulação política. Já estou entrando em contato com o gabinete do deputado Sveiter, a fim de que possamos marcar uma reunião com o deputado Lourival Mendes, que é o atual relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que possamos discutir o projeto, apresentar as razões pelas quais ele foi proposto, apresentar a questão da deficiência de assistência jurídica à população no país inteiro, na esfera eleitoral atualmente. Enfim, neste momento entra em campo a articulação política, sem dúvida alguma, para que o projeto vá avançando nas comissões até chegar ao plenário, uma vez que é uma alteração de lei complementar. Bom, é possível, então, que a gente já conte com a atuação de defensores públicos estaduais nas próximas eleições, nessas agora? Bom, um dos dispositivos do PLP 350 de 2013 determina que os efeitos financeiros do projeto correrão a partir do ano seguinte ao da aprovação. Portanto, se aprovado neste ano, o PLP 350 de 2013, a remuneração, enfim, os efeitos financeiros somente poderiam ocorrer a partir do ano seguinte. Então, para essas eleições de 2014, creio não ser possível ainda a atuação dos defensores estaduais, esperando que para 2015 essa atuação já esteja regulamentada. Uhum. Quer dizer, então, só para 2016. Mas dá para a gente, o nosso tempo aqui meio que está se encerrando, eu queria ouvir suas considerações finais, saber se dá para a gente falar em justiça eleitoral hoje em dia, sem falar na atuação das defensorias estaduais, fica falando apenas em Defensoria Pública da União. É possível ainda isso no período que nós estamos vivendo? Eu tenho convicção que não. Nós já nos debruçamos bastante a respeito do tema. No entanto, o quadro de pessoal da Defensoria Pública da União é de cerca de 400 defensores federais, ao passo que são cerca de 5.500, 5.600 defensores estaduais distribuídos pelo país que podem e querem contribuir com essa missão. Não há nada que justifique manter essa atribuição exclusiva da Defensoria da União, se é possível permitir a atuação subsidiária dos defensores estaduais. Ou seja, quando não houver defensores federais designados para aquela zona eleitoral, será possível a atuação dos defensores estaduais, é apenas isso que queremos, uma vez que é isso que os assistidos esperam. Conforme já falamos também, atualmente promotores estaduais atuam, juízes estaduais atuam, sem qualquer espécie de contraponto. As defensorias estaduais são atrizes principais nessa peça de teatro. Devem participar ativamente, uma vez que a defensoria é a função essencial à justiça e não pode se furtar à atuação junto à justiça eleitoral. Portanto, creio que a aprovação do PLP 350 de 2013 é urgente e indispensável. A defensoria não pode se furtar esse debate, portanto, a Defensoria do Rio de Janeiro foi pioneira na elaboração do anteprojeto, uma vez que está atenta a esta questão. Os assistidos precisam de acesso à defensoria, é um direito constitucional
E a única coisa que queremos com a aprovação deste projeto é garantir esse direito. A garantia constitucional está lá, no entanto, no momento, não vem tendo eficácia. O que se pretende com a aprovação do projeto é conferir a eficácia necessária a essa garantia constitucional. Creio que uma ferida está aberta no direito de acesso à justiça integral e gratuita na esfera eleitoral e pretendemos cicatrizá-la com a aprovação deste projeto. Até porque, se a gente for pensar, quando a gente fala em política, o que nos atinge mais diretamente, né, são não parece, mas são as pequenas questões, quer dizer, são as questões em âmbito municipal, são as eleições, são os candidatos que atuam nas coisas mais latentes no nosso dia a dia, né? Então, até em termos dessa política, quer dizer, muitas vezes quem chega à esfera federal já tem uma questão financeira maior, já tudo. E aí é nessa política pequena, digamos assim, que a gente vê talvez os grandes problemas e as pessoas com hipossuficiência mais frequentes, né? Exatamente. Em São Paulo, foi verificado nas últimas eleições, através de procedimento administrativo, a ausência de defesa no âmbito dos processos criminais eleitorais. Estamos falando de São Paulo. Imagine, portanto, a situação ao redor dos 5.500 municípios do país, no interior do Brasil, onde certamente, isso é uma realidade, as pessoas não têm o acesso à justiça gratuita na esfera eleitoral. Aqui no Rio de Janeiro, algum caso lhe vem à mente, assim, mais que tenha chamado a atenção, alguma eleição passada, alguma coisa? Sim, me chamou a atenção uma matéria que li, inclusive nas últimas eleições, bateu-se o recorde nacional de prisões no Rio de Janeiro. 758 prisões, dentre estas 10 candidatos no interior do estado. Então, eu garanto que se não 100%, 90% dessa população presa nas eleições, no mínimo, é o público-alvo da Defensoria. São pessoas que se permitem a prática de delitos eleitorais em troca de uma contrapartida financeira, em troca de alguma benesse, enfim. Os candidatos são aqueles que possuem menos recursos nas cidades pequenas do estado e eventualmente se envolvem na prática de algum ilícito eleitoral. É o público-alvo da Defensoria. É aí que nós queremos e devemos atuar. Ok. E o Fala Defensor de hoje, então, vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação do nosso convidado, o defensor público Ramon Joper, assessor de Relações Institucionais e Assuntos Parlamentares da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E você que está nos assistindo, querendo entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail. É faladefensor@dpge.rj.gov.br. Mas você ainda pode conhecer o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, www.portaldpge.rj.gov.br. E na semana que vem, a gente se encontra aqui em mais um Fala Defensor. Até lá!